Oi, salve, salve todos. Mais uma vez aqui estamos levando informações para toda a humanidade sobre a nova fase racional. Esta fase que agora tem a sua aura, a sua áurea no terceiro milênio, que é a energia racional, a energia do nosso verdadeiro natural, para poder nos guiar, nos comandar e nos conduzir de volta à eternidade, mas para isso temos que nos conectar com ela através do desenvolvimento do raciocínio, visto que o raciocínio poderíamos dizer, é a antena captadora da frequência alta dessa energia pura, limpa e perfeita, emanada do alto do nosso mundo de origem, o meta-universo, que é o mundo racional. E a porta deste supermundo cósmico foi aberta aqui na Terra no dia 30 de dezembro de 1903, com a chegada de um habitante deste mundo superior, que para muitos é um extraterreno, ou eu diria, é na realidade um habitante superior deste meta-universo, o superior racional, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, a fonte desta energia, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, dando início a uma nova aurora, a uma nova fase, que é a fase do terceiro milênio que representa o tempo preciso, natural, para o despertar da terceira máquina do nosso cérebro, que é o raciocínio, que encontra-se materializada na célula pineal. E assim, este habitante que aqui chegou na Terra a 1 hora e 30 minutos do dia 30 de dezembro de 1903, vestindo a roupa de um ser terreno, sem ser terreno, por ser ele um extraterreno, mas que necessário falar com toda a humanidade e não poderia, de forma alguma, energia, falar por não ter boca, por não ser animal. Então, esse habitante, o superior racional, vestiu uma roupa de animal sem ser animal, passando por bicho para muitos sem ser bicho, simplesmente para nos presentear com uma escrituração divinal que é a cultura racional. A cultura do cosmo, poderíamos dizer essa cultura extraterrena. Por que extraterrena? Porque não foi feita por nenhum terreno, por nenhum pensador, nenhum imaginador, e sim trazida dessa fonte da vida, do amor, da sabedoria, que é este meta-universo, fonte da luz divina, que esse habitante abriu a porta quando aqui chegou, escolhendo o Brasil para ancorar esta luz e ele cumprir com a missão de transcodificar esta luz divina em forma de conhecimento. E por essa razão, no dia 4 de outubro de 1965, ele confirmou esta fase do terceiro milênio, que é a fase racional, a fase do raciocínio, que nasceu no dia 30 de dezembro de 1903 e foi confirmada no dia 4 de outubro de 1935, após 32 anos para 33 da sua chegada à Terra. Ele confirmou e iniciou a conclusão de sua missão, que era a salvação da humanidade. Então, o senhor MJC, o racional superior, que na realidade, na pessoa de Manuel Jacinto Coelho, este brasileiro carioca que na Terra chegou nesse dia, diria assim, magno da evolução cósmica natural da natureza, 30 de dezembro de 1903, e assim sendo, esta luz materializou-se na máquina do raciocínio deste brasileiro, que na realidade a sua personalidade é o racional superior, aonde o seu Tur, que vestiu esta luz maior do universo, essa personalidade máxima, de autoridade máxima universal, que é o racional superior, é este mestre da justiça cultural, esse mestre da justiça celestial, esse mestre que, com muita calma, muita paciência e persistência, o senhor Manuel Jacinto Coelho, através do seu ditado,
ele materializou a força dessa energia pura, limpa e perfeita através da força do som no ditado que ele transmitiu e elaborou a maior escrituração de toda a história da humanidade, que é a cultura racional. A cultura da fase racional, através da energia que ele emanava no uso do instrumento de trabalho para nossa evolução e salvação, que foi a palavra. Palavra, por isso que se diz Deus no início era o verbo é ser racional, e o verbo se fez homem. Esse homem usou a palavra para manifestar, materializar a luz divina em forma de conhecimento, para nos certificar, nos informar e nos dar o conhecimento verdadeiro de nossa origem. E assim, agora a fase racional, que é a fase espacial, a fase do terceiro milênio, a fase da razão, a fase que diria os tecnocratas, a terceira onda, ou o terceiro milênio, dentro da cibernética, que é a informática, chama esta fase de terceira onda, ou a terceira força, que é a terceira energia do nosso verdadeiro natural, a energia racional. Porque as duas do animal é a elétrica e magnética, que nos desenvolveu durante 2 milênios, cada milênio contendo 7 eternidades, e ao sairmos desse mundo, desse meta-universo, sofremos um processo transformativo, deformativo e degenerativo, que ocorreu durante 21 eternidades, e nos encontramos na 21ª eternidade, no estágio máximo de evolução que alcançamos após a nossa extinção, no início da matéria, formada pela água e pela terra, e animado pelo fogo e pelo ar, nessa base, nessa quarta dimensão, que entramos dentro dessa terceira dimensão de tempo e espaço, dentro para a evolução, dentro desse fogo, dessa água, o fogo, o ar que nos animou, a base que foi exatamente a estrutura preparatória para a nossa evolução. A arte, a filosofia, a ciência e a religião. Então, essa base, esse quadrado que edificou a preparação através de lapidação para a nossa evolução aqui no chão, agora chegou a sua definição, a definitiva, através do auge que a natureza alcançou durante as suas transformações e evolução, alcançando assim o seu estágio máximo evolutivo, que foi o ponto de honra e mérito de conhecermos a definição do nosso ser e sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos. E para isso foi preciso, necessário, alguém de fora deste canto, dessa base elétrica e magnética, deste mundo material, desse campo encantado, que é constituído pela essa natureza elétrica e magnética que compôs a formação de todo esse artifício, dentro desse mundo de experiência, expansão e evolução, que é o mundo espiritual, que encontra-se abaixo do Sol, e entre o chão aqui e o Sol, esse campo preparatório de lapidação e evolução. E no dia 4 de outubro, este habitante do mundo superior, que veio na missão de nos esclarecer, nos dar a nossa definição definitiva e nos reconduzir de volta à eternidade, pelo despertar de nossa consciência natural verdadeira, que é o raciocínio, essa terceira força que estava materializada, essa essência divina da vida, e por isso estávamos nesse plano tridimensional, aonde estávamos exatamente baseados nessa base da quarta dimensão, por a consciência ser do chão, elétrica e magnética, desenvolvida pela imaginação e o pensamento, e que agora chegou à fase
racional, que é a fase do raciocínio, a fase da consciência divina, para que possamos exatamente encontrarmos conosco mesmo e dentro de nós se conhecer e conhecer o reino de Deus que estava manifestado, materializado nesta célula pineal, que é a epífise, uma célula de natureza superior. E para que ela seja desenvolvida, desmaterializada, é necessário o contato com a sua luz verdadeira natural, que é a energia racional, que está manifestada através do ditado desse habitante que veio nesta missão de transcodificar esta luz, essa energia, em conhecimento para que pudéssemos ter toda a informação do nosso ser, da informação desta natureza e sua constituição, e assim conhecendo, poder sabermos como regressar ao nosso estado natural. Então, a fase racional, com a sua energia sobre todos os seres humanos, despertando, desenvolvendo o nosso raciocínio para fazer a religação com este mundo superior, vem nos dando, através da cultura racional, o conhecimento verdadeiro aos seres humanos da nossa verdadeira origem e nos integrar a esta fase espacial, esta fase cósmica, que é a fase racional, para podermos assim nos ligarmos em cima, que é o nosso mundo natural, nosso mundo de origem, o mundo racional, este mundo de onde viemos, e por essa razão temos essa identidade de racional, embora mente deformado como animal, por estarmos sendo animados por duas forças, não da nossa natureza verdadeira, mas sim dessa natureza deformada, degenerada, ocasionada como consequência de um progresso de uns tantos habitantes que somos nós, que demos expansão ao nosso livre-arbítrio, à nossa vontade, e construímos toda essa degeneração, toda essa deformação, e aqui estamos desconhecidos, na realidade, quem somos e o porquê que assim somos. Então, a cultura racional ela é um conhecimento extracósmico, vindo exatamente do supercosmo, que é o mundo racional, a raiz mestra fecundadora de todo o universo, e nela está desvendado todos os segredos, mistérios, enigmas e fenômenos, não só da natureza humana, da natureza que nos compôs, nos formou e nos gerou, que são essas 7 partes do porquê assim somos: sol, lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais. Essas 7 partes que se harmonizam fluidicamente, energeticamente, transformando e materializando um pingo d'água, que é o sêmen, para dar composição a um corpo humano, para vestir a essência da vida que está materializada no raciocínio. E um dos mistérios que me pediram, e já que me falaram assim, a cultura racional desvenda todos os mistérios, enigma, a cultura cósmica. Então, na realidade, com a revelação que a cultura racional faz dos segredos e os mistérios dos chamados discos voadores, ou OVNIs ou UFOs. Na realidade, eles são nossos irmãos racionais que estão em missão também aqui na Terra para despertar a atenção do homem tecnocrata, do homem materialista, do ateísta, como também dos religiosos que aguardavam os anjos anunciarem a chegada do Consolador, do Libertador. Então, eles estão fazendo a propaganda desta fase natural da natureza, que é a fase racional, esta fase onde todos vão se encontrar com a autoridade máxima do universo, que é o racional superior, este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias. É esta energia que está comandando esta fase do terceiro milênio, para despertar a nossa consciência divina, que é o nosso raciocínio, que é o Deus vivo dentro de nós. Assim como afirmou Jesus amado de Nazaré, o Salvador, que o Pai e eu somos um só. Raciocínio é racional, racional é raciocínio. E que o nosso reino não é deste mundo. E assim agora chegou o momento de todo se encontrar, se conhecer, saber quem é, de onde veio, como veio, porque veio a ficar como está, nestas condições de pensador, sofredor, imortal, e que aqui vivia penitenciado
nessa condenação, sem saber por quê, que tinha que nascer, sofrer e depois ter que morrer, sem saber para onde ia. Agora está esclarecido, está nos dito, com base, com lógica, provado e comprovado, por essa autoridade máxima universal, que é o racional superior, personalidade verdadeira desse mestre da justiça celestial, Manuel Jacinto Coelho, que escolheu o Brasil para cumprir com a missão de nossa libertação, nossa salvação e nos trazer a consolação para nos dar a nossa verdadeira ressurreição, que é ressurgirmos para a nossa vida eterna verdadeira pelo despertar do raciocínio. O ser humano que tem um raciocínio desenvolvido torna-se senhor de si mesmo, sabendo e conhecendo seu passado, seu presente e seu futuro, e assim tendo a convicção, a consciência verdadeira, provada e comprovada, cientificado, que Deus vivo está dentro de cada um de nós e que esta consciência, este habitante que é a essência desse ser que deformou-se aqui na matéria, se extinguindo-se, tendo a sua primeira morte, e este habitante superior, divino, Manuel Jacinto Coelho, veio para evitar nossa segunda morte, que seria a extinção do animal racional. Por isso que a fase do animal racional terminou no dia 4 de outubro de 1935, onde ele, com muita simplicidade, esse habitante deste mundo superior, que este ser iluminado, que muita coragem e infinito amor a todos nós, ele simplesmente dirigiu as suas primeiras palavras a toda a humanidade com muita singeleza, que foi: quem és tu, que a ilusão é tanta, que és incapaz de definir o teu eu? Sabeis vós que sois corpos imprudentes no abismo do dia para dia, ambicionando tudo quanto é de material por grande obscuridade do espírito. Espírito por quê, né? Porque vivemos de experiência, de expansões, metida a esperto, e vivendo nessa obscuridade do desconhecimento de si mesmo, sem saber quem éramos, de onde tínhamos vindo e para onde iríamos, após terminar nosso tempo nesse corpo orgânico. E assim está definido definitivamente, com base ecológica, uma forma clara e simples, na cultura ditada por esse ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, autor único da cultura racional, sem segundo nem terceiro, cuja sua personalidade é o racional superior, e a sua voz veio nos glorificar e nos alimentar para que pudéssemos nos desenvolver e nos religarmos à eternidade, que é o mundo racional. Assim sendo, a cultura racional, que é a cultura do nosso mundo de origem, ela traz para toda a humanidade que estava preocupada em se conhecer e também saber quem são esses seres que estão aparecendo dia e noite, noite e dia, no espaço, nessa era espacial, que são chamados discos voadores, OVNIs ou UFOs, né? Pelos pensadores e imaginadores. Na realidade, eles não querem invadir a Terra, nem tampouco dominar a humanidade. Apenas ele quer anunciar à humanidade que a vida tem solução, e a solução está exatamente em nossas mãos, o poder do saber, trazido por esse ser iluminado, o racional superior, que vestiu a roupa de um terreno, sem ser terreno, um vivente como nós, por ser da nossa origem, simplesmente superior a todos nós, por ter um raciocínio superior a todo raciocínio, que, diria assim, primariamente, dentro dos nossos conceitos, diria assim, substancial aqui dos adjetivos e substantivos, é Deus verdadeiro. Tirando o D, fica o eus, e todos passaram a conhecer o seu eu verdadeiro, saindo dessa obscuridade por conhecer e deixar de ambicionar o que não é seu aqui nesse mundo material. Então, este evento das aparições dos nossos irmãos do mundo racional, que são corpos de energias racionais puros, limpos, perfeitos, consciente, e por ser consciente, ao entrar nesse campo eletromagnético, deformado e degenerado, de energias poluídas, enfraquecidas, e ele ser de uma grande vibração consciente, eles tomam a forma que entendem para chamar a atenção do homem materialista, do homem tecnocrata, de que existe um mundo superior habitado com seres superiores a nós, com inteligência superior à nossa,
E esses seres são irmãos nossos, assim como eles são, nós já fomos um dia. E que aqui nos perdemos pelo uso indevido do nosso livre-arbítrio. Então, as suas aparições é apenas a anunciação da fase do terceiro milênio, que é a fase da razão, a fase da recuperação de toda a humanidade e de sua salvação. E assim, esses chamados discos voadores têm despertado muita atenção de toda a humanidade que busca a explicação lógica, básica, verdadeira, para compreender quem são os OVNIs, ou seja, objetos voadores não identificados que estão anunciando essa fase do terceiro milênio. E agora esclarecido o que eles estão fazendo aqui na Terra, eles não estão com ambições como o bicho humano. O bicho humano gosta exatamente de refletir a sua personalidade no seu próximo. Por isso, até hoje, ele não cumpriu a missão, ou seja, o mandamento essencial da natureza divina, nos ensinada há mais de 2000 anos atrás e confirmada agora na fase racional do terceiro milênio, para a sua prática, que é amar a Deus sobre todas as coisas, esse Deus que está dentro de cada um de nós, que é ser racional. E racional, ele respeita o seu próximo como a si mesmo, amando o seu próximo como a si mesmo. Porque Deus está a nos guiar, a nos orientar com a sua luz divina, verdadeira, que é a luz da razão, do amor, a luz racional. Esta luz, que é a energia racional, que está comandando a fase do terceiro milênio. E estes nossos irmãos que estão acompanhando a chegada desse grande consolador da humanidade, como foi anunciado há muito tempo atrás, a sua vinda para a nossa libertação, para nos dar exatamente através da verdade a salvação. E como disse e afirmou e ensinou o amado Jesus de Nazaré histórico, eu não estou falando em teologia, que é religião, estou falando em matéria de naturalidade deste ser iluminado também, que marcou a história da humanidade e que iniciou na Operação Alfa a operação de salvação da humanidade e que foi assassinado pela ignorância daquele povo que, diria assim, aqueles império de gladiadores que ainda viviam nas trevas por obscuridade do eu deles, por ambição à matéria, ao poder, como ainda hoje vemos os reflexos atuais nos pensadores animalescos que estão ocupando poderes, querendo exatamente se apoderar, achar que a matéria é tudo e que o poder é tudo. O poder não é nada. O poder é um lugar que o homem chega para trazer exatamente o bem-estar e a harmonização preparatória para a humanidade se guiar e encontrar com a verdade, porque só a verdade nos libertará. E para nos libertar, temos que se conhecer, saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como vemos, para onde vamos, para entendermos o porquê que aqui estamos nessas condições de pensadores, sofredores imortais e deixarmos de assim sermos e despertar a nossa essência divina. Então, nossos irmãos, na realidade, são os anjos que foi outrora anunciado na volta do Messias JC e que agora está realizado a esperança de todos de forma bem racional. E anjo significa angelical, pureza e perfeição, e a explicação lógica para os OVNIs que estão fazendo aqui a sua missão, a resposta a essas perguntas que muitos formulam, inclusive várias testemunhas que dão conta da trajetória complexa que nossos irmãos racionais, corpos de energias, que são chamados de OVNIs ou discos voadores, desenvolve no firmamento, desafiando a nossa física materialista criada pelo pensamento e a imaginação. E assim eles escrevem nos seus movimentos energéticos verdadeiros arabiscos no espaço, fazendo curvas inesperadas que desafiam a ciência dos pensadores, dos terráqueos, e as suas mudanças bruscas de posição, como também a ocupação de dois irmãos, por ser energia, ocupando o mesmo espaço ao mesmo tempo,
propositalmente para desafiar o pensador e o imaginador através de sua cultura artificial, que não tem uma explicação racional, lógica para a sua definição. Somente com a cultura racional, que é a cultura deles, que vamos compreender toda esta mecânica, esse movimento elaborado por esses irmãos superiores do mundo racional, que aqui estão se materializando como luzes, como crianças, como pessoas e até mesmo como discos voadores. Discos voadores para chamar a atenção dos tecnocratas da tecnologia, do pensador que desenvolveu a tecnologia da matéria, que tem seres com, diria assim, conhecimentos superiores à nossa tecnologia. E por essa razão que eles desafiam toda a ciência do artificial aqui da Terra e através de mudanças bruscas de posição, intrigando assim a maioria dos pesquisadores dessa ciência que se dedica a estudá-los, que é a ufologia, e não consegue ter uma explicação lógica racional. Assim, existem dois papas da ufologia, que é o matemático Jacques Vallée. Ele é o que mais se aproxima da cultura racional na explicação, buscando a compreensão sobre esse movimento evolucional da manifestação desses seres aqui na Terra. A segunda linha, você vê, é exatamente a polaridade dessa deformação eletromagnética. Aí surgiu J. Ali Heineck, que ele já veio pelo aspecto mais materialista, mais tecnocrata, achando que são civilizações de algum planeta, por desconhecer o cosmos, porque o pensamento não alcança, é intransponível a transcendência para compreensão do cosmos e do supercosmo, e daí fica na especulação imaginativa, achando na astrologia de que seja assim, seja assado. Mas na realidade eles são corpos de energia. Então Albert Einstein dizia que a energia é a matéria estado radiante de acordo com a sua vibração e frequência de velocidade, alcançando um estado de pureza. E eles possuem a energia primordial do universo, a energia racional, consciente, habitante, assim como eles já fomos um dia também. E por termos nos deformado durante 21 eternidade, chegamos ao rebaixamento vibratório da nossa essência vital, da energia racional, e nos condensamos nessa forma orgânica, que é a frequência mais baixa da energia, a materialização do corpo orgânico, que é a matéria, devido exatamente à deformação transformativa da planície racional, a parte do campo vital que uns tantos habitantes progrediram por conta própria e que resultou neste mundo animal, e vegetal e mineral, constituído por toda essa multiplicidade gerada dessa dualidade, que é a energia eletromagnética, que foi originada da unidade da energia racional, do plano inicial racional, que foi a planície racional. Mas a fase de decisão, de definição, e a cultura racional é a cultura do terceiro milênio, é um conhecimento ditado por um habitante extracósmico, que poderíamos dizer extraterreno, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, este habitante que vestiu esse corpo de matéria para poder transmitir todo o conhecimento e revelar todos os segredos, mistérios e enigmas da vida, da humanidade, do universo, dos três mundos, o astral superior, o astral inferior, e desse astral térreo, e mostrar a base, a raiz mestra da origem de tudo isso, que é esse meta-universo, o mundo racional. E tudo isso está de uma forma simples, clara, com muita simplicidade no linguajar popular, ditado por ele, por esse grande ser divino, iluminado, superior, racional, que vestiu a roupa de animal, sendo a sua personalidade, o racional superior aqui no chão, aqui na Terra, e que transmitiu esse conhecimento transcendental, que é a cultura racional, que transcende a todos os conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, doutrinários, sem atacar, sem ofender, sem humilhar, mas dando a definição definitiva do porquê de tudo isso, do porquê de todos, e assim esclarecendo
todos os mistérios, enigmas e fenômenos, e acabando com todo o sofisma criado pelos pensadores e imaginadores. Assim sendo, é, muitos pensadores, ao buscando desvendar esses mistérios dos nossos irmãos racionais, chamados discos voadores, e querendo entender esta velocidade e essas retomadas inesperadas de velocidade habitualmente desconhecida pela nossa física, que é desafiada pela evolução desses nossos irmãos racionais puros e perfeitos, e que a mecânica celeste dos pensadores, a física também não tem a compreensão, a capacidade psicológica humana para entender todo esse mecanismo. Então, isso está provado, mas está esclarecido de uma forma simples na cultura deles, que é a cultura racional, que é este conhecimento ditado por este superior racional, que é um extraterreno, um extracósmico, por ele ser exatamente um habitante fora desse universo, desse plano, assim, astrológico, cosmológico, por ser exatamente ele a fonte da vida, a fonte do amor e a fonte dessa energia que comanda atualmente a fase racional. É o racional superior, a manifestação do mundo racional aqui na Terra, aonde ele edificou o seu reinado na Terra, fazendo a união dos dois mundos num só. Então, o mundo racional, que é o mundo universal, está aqui presente dia e noite, noite e dia, nesse mundo material. Então, vamos encontrar todas essas respostas e ter todas as provas e comprovações com base, com lógica, definida por este habitante do mundo superior, e principalmente os esclarecimentos desses irmãos que são chamados de discos voadores na cultura ditada pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior. Aqui na Terra, sendo ele o superior racional, esse habitante que veio diretamente do mundo racional, trazer todo esclarecimento e nos enriquecer, nos iluminar e nos desenvolver e nos reconduzir de volta à eternidade, que é o nosso mundo natural. E assim, os nossos irmãos habitantes do mundo racional, aqui na Terra, que são chamados de discos voadores ou UFOs, ou seres extraterrenos, porque não são da Terra, eles simplesmente estão anunciando esta fase do terceiro milênio, que é a fase final da humanidade aqui na matéria, a fase racional, esta fase que está em vigor, e que a cultura racional é o conhecimento que vem fazer a integração de toda a humanidade a esta nova fase e religar ao seu mundo natural, que é o mundo racional, para de lá receber todas as orientações precisas para o seu perfeito equilíbrio, para o seu amparo, a sua guarnição aqui na Terra, nesta fase delicada que o mundo passa, de salve-se quem puder e se puder, por estarmos atravessando uma era do fogo, esta fase de liquidação do animal racional, uma liquidação física, moral e financeira. E quem quiser ter um amparo, o socorro, tem que se integrar à fase racional, tem que se ligar à energia racional e desenvolver o seu raciocínio através do estudo da cultura do terceiro milênio, que é a cultura racional, esse grande conhecimento que tem como objetivo único o desenvolvimento da nossa consciência verdadeira, natural, que é racional, o raciocínio, e nos religar ao mundo racional para podermos ter a convicção, a certeza que quando chegar o tempo de deixarmos esse corpo orgânico de matéria, vamos voltar a sermos o que era, assim como nossos irmãos racionais, que aí se materializam como discos voadores, corpos de energia racionais, puros, limpos e perfeitos, ligados à nossa fonte de vida, ao nosso reino pré-potencial, nosso doce paraíso, que é o mundo racional, a raiz mestra fecundadora, criadora e formadora e geradora de todo o universo, dos seus feitos visíveis e invisíveis. Então, tudo isso vamos ter a certeza básica, lógica, provada e comprovada, no estudo de si mesmo, feita através da leitura dos livros Universo e Desencanto, que é a base da cultura racional, esta realeza divina que foi elaborada por este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que é o racional superior, este habitante do mundo superior, que é o superior racional. É o 3, aí vem a trialidade, é Pai, Filho e Espírito Santo, o superior racional, que deu consequência ao racional superior,
que é exatamente Manuel Jacinto Coelho. Então, a síntese da definição desse mundo espiritual de experiência através desse ser iluminado que veio com essa missão para nos dar o caminho de volta à eternidade, que é o mundo racional. Por isso que a cultura racional é a cultura do terceiro milênio, cujo objetivo é restaurar o equilíbrio da humanidade através da compreensão, nos proporcionando assim a prática verdadeira da fraternidade através do amor divinal, o amor verdadeiro, para que possamos promover a paz no mundo através da harmonia e do respeito entre os seres humanos, e aí tornando todos humanos para formar a grande irmandade que é a humanidade, e assim gerando a racionalização dos povos. E através dessa racionalização dos povos, que inicia na racionalização do próprio ser, inicialmente, para que possa promover a racionalização dos povos e assim promover a paz universal, através da grande união feita pelo desenvolvimento do raciocínio, que é feito pela energia racional, a luz da divina providência que providenciou a cultura racional através desse porta-voz da verdade, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, cuja sua essência, a sua personalidade é o racional superior, a manifestação e materialização deste habitante que veio deste mundo superior, superior racional, para cumprir com essa missão da pureza aqui na Terra, de nos presentear o maior saber, o maior conhecimento de toda a nossa existência aqui na Terra. E assim sendo, os mistérios, os enigmas da natureza, da nossa formação e também dos nossos irmãos chamados discos voadores, está esclarecido na cultura do mundo racional, que é a cultura do nosso mundo de origem, do mundo dos nossos irmãos, que o mundo racional, na realidade, é a raiz mestra da fecundação, da formação, da geração, criação do universo e de todos os feitos, visíveis e invisíveis, deste mundo de experiência, que é o mundo espiritual, desse mundo mediador consciente, que é o astral superior, e do mundo puro, limpo e perfeito, que é o mundo racional, o mundo de onde somos originários. Porque cada mundo com a sua cultura. A cultura dos nossos irmãos, que são chamados por nós pensadores extraterrenos, porque não são aqui da Terra, na realidade são habitantes do mundo racional, é uma cultura cósmica transcendental, divinal, que é a cultura racional, que já está na Terra, trazida por esse habitante do mundo superior, que é o superior racional, através do seu porta-voz aqui na Terra, Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, que ditou todo esse conhecimento, provando e comprovando a nossa verdadeira origem, a origem da vida, a origem do universo e a origem de tudo que existe visível e invisivelmente aqui na Terra, na natureza e no espaço e no universo. Então, a cultura racional, que agora está na Terra, ela veio preparar todos pelo desenvolvimento do raciocínio, que é a essência divina do ser humano, Deus vivo, que estava adormecido dentro de nós, aonde nos conduz ao reino de Deus, que é o mundo racional, para aí assim poder entrar em contato com os nossos irmãos que estão aqui na Terra, anunciando esta fase do terceiro milênio, que é a fase racional, que nós chamamos eles de discos voadores, que na realidade são habitantes do mundo racional. E para entrarmos em contato com eles, temos que conhecer a cultura deles, que é a nossa cultura verdadeira, a nossa luz verdadeira, que é a luz do nosso mundo de origem, do mundo racional, este supermundo cósmico, que deu consequência a esse antimundo material, porque não é efeito sem causa. Se existe a planta, é porque houve a semente. Se existe o filho, é porque houve o pai e a mãe. Então, dentro da cultura racional, é um conhecimento de origem que mostra a origem da causa de todos os feitos e seus efeitos, com base e com lógica, de uma forma simples e clara. Então, a cultura desse antimundo, criado pelo pensamento, pela imaginação, através dessas duas forças, dessa natureza que é elétrica e magnética, que desenvolveu a nossa imaginação e o nosso pensamento, é uma cultura enigmática, uma cultura
que serviu somente para nos preparar, nos lapidar, acabando com, assim, domesticando o nosso lado animal, por ter ressurgido do chão como monstrengos, e passamos por um ciclo evolutivo de monstrengo para monstradontes, de monstro primitivo selvagem mais adiantado, e essa cultura artificial foi nos lapidando, tirando, acabando com a nossa rudez, nos, assim, lapidar, burilar, domesticar, amansar a fera humana daquela essência monstruosa que foi construída pela deformação da planície racional, da energia desse campo vibracional que deu condições da formação de litigiar a elétrica magnética formada da goma e da resina, essa composição orgânica da matéria, o mal da Terra. Então, elas apenas serviram para revestir a essência da vida que perdeu seu corpo original, que subdividiu-se em 7 partes, que é as 7 partes do porquê assim somos. Por isso que o 7 é o número de ordem cósmica universal, por isso são 7 cores do arco-íris, 7 esferas musicais, 7 dias da semana. Então, 7 ele tem na sua força quantitativa e qualitativa uma frequência de ordem que compõe a nossa formação, porque essa deformação foi estruturada por 7 arquitetos astrológicos, que são 7 planetas que planejaram. Planeta significa planejadores. O planeta é o habitante de vida próprio. Assim sendo, esses nossos irmãos que aqui estão anunciando a fase racional não são habitantes de planeta nenhum, porque o planeta já é um habitante de vida próprio, cujo seu corpo faz parte dessa deformação derivada da planície racional, e que tudo isso está esclarecido dentro da cultura racional, com muita simplicidade, com muita clareza, provada e comprovada com base ecológica, mostrando a origem de tudo que é o mundo racional, essa energia primordial deste supermundo cósmico que deu consequência a este antimundo material com suas composições degenerativas, porque a unidade, na temática da matéria, que é a matemática, criada pelo pensamento e a imaginação, desse mundo experimental, de experiência, que é um mundo espiritual, e a matemática tem a sua fórmula para nos esclarecer, para chegarmos à definição com a razão. Por isso que a unidade é consequência a dualidade sendo fruto da unidade, formou o tripé, que é a base, o trígono, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a energia pura e perfeita, que deu consequência a esse algoritmo, que é a polaridade. Essa polaridade está dentro de nós, na imaginação e no pensamento, que é comandado e acionado por essas duas forças derivadas dessa energia una, que é a energia racional, que é a energia eletromagnética, que desenvolveu a imaginação, pensamento, e por termos ressurgido do chão e termos encontrado já tudo feito, que não tínhamos a capacidade de encontrarmos no pensamento e na imaginação a solução e a definição da origem da vida e da origem da formação de tudo que existe nesse conjunto eletromagnético que denominamos e chamamos de natureza, que é a formação do Sol, da Lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais e vegetais. Essas 7 partes que ela fundamenta uma organização para formar um ser orgânico, que somos nós, esse centro astrológico. Por isso que fazemos o que pensamos, mas não pensamos o que queremos. Porque existe um comando sobre nós dentro desse campo eletromagnético, esse campo biomagnético, biovida magnética, essa vida magnética, magnetizada, materializada, derivada da deformação dessa planície cósmica racional, que durante um processo de 28 eternidades foi tomando formações diferentes. Por isso é uma deformação racional, e tudo isso está esclarecido na cultura racional, pois a cultura artificial é somente para uma preparação para a nossa evolução, por estarmos neste mundo inferior. E por ser deste mundo inferior, ela é intransponível, é inatingível ao plano cósmico, porque esse plano, diria assim,
do astral inferior, desse cosmo inferior, que é o eletromagnético, esse mundo espiritual, esse mundo das experiências, é um plano primário, plano primeiro da nossa evolução. Por isso que o Espiritismo é o primeiro passo para encontrarmos a meta final, que é a energia primordial, a energia racional. Então, o cosmo primário, que é o plano eletromagnético, formado por essas duas forças, por esses dois algoritmos naturais. Por isso que o Racional Superior, no dia 4 de outubro de 1935, ali ele afirmou que naquele exato momento tinha terminado a fase do pensamento e da imaginação, ou seja, a fase, a função dessas duas partes, desses dois algoritmos, que essas duas forças eletromagnéticas, essa polaridade terminou naquele exato momento por ter alcançado o seu nível máximo de evolução. E por isso que a humanidade toda entrou no estado depressivo, aonde começou a autodestruição do que foi criado pelo pensamento e a imaginação, porque chegou no limite, bateu no teto, e a força da descida é grande, e quem não se ligar ao novo comando da fase racional, que é a energia racional, para desenvolver a sua consciência superior, que é o raciocínio, esses serão levados de rodão dentro dessa fase de liquidação física, moral e financeira, onde a era do fogo tomou conta, porque o fogo, a energia elétrica, chegou ao limite dela, entrou no curto total e começou a tocar fogo em tudo que foi criado pela luz do artifício do fogo, através dessa cultura artificial, que é uma cultura deformada, que não pode jamais transcender a esse plano físico. E por isso que o ser humano, uma grande parte da humanidade, está em estado depressivo, porque o pensamento começou a enfraquecer, e desse enfraquecimento do pensamento gerou a violência em escala grande, e surgindo o terrorismo tomando conta do mundo. E aí é o salve-se quem puder, e se puder, eu diria, salve quem puder, se quiser, porque a solução, o poder do saber está em nossas mãos, dada por esse habitante do mundo superior, que é o racional superior, o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Porque se somos animal racional, então Deus é um ser superior da nossa origem. Qual é a nossa origem? Animal ou é racional? Logicamente, Deus é racional. É um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. É uma energia superior a todas as energias, porque energia é a força geradora, criadora, que atua, gera, forma e cria. Então, a força maior do universo, o poder dos poderes, é racional. E no raciocínio está a força de Deus. Por isso que Jesus, amado, salvador, histórico, não religioso, que explora a fé dos incautos, mas sim aquele que veio nos dar o saber para se conhecer, conhecer a verdade para nos libertar. Ele nos esclarece que o Pai e eu somos um só. Deus é racional. Então, se nós somos racional, Deus é um racional superior. Porque podemos chegar até ele, até o Pai, mas jamais passar dele, porque ele é o superior racional. Então, quando chegarmos a ele, seremos racional superior, por deixarmos esse mundo inferior. Então, ele será o superior racional. Então, aí é o três em um só, é a trindade, as três forças, os três poderes que está dentro de nós, manifestado na imaginação, no pensamento e no Deus vivo, adormecido, que é o raciocínio. Então, a cultura do artifício jamais poderia alcançar esta luz divina que está exatamente dentro de nós, que é o reino de Deus, que Jesus tanto ensinou e que poucos perceberam, e os incautos, os escribas e fariseus suprimiram esse ensinamento de Jesus, e que ficou oculto por eles querer exatamente dominar através do establishment, do poder, do império, o Estado querendo ser exatamente o dono da vida. Porque o Estado maior da vida é a natureza que criou a vida. Ela é o estado maior do ser racional, que é o poder dos poderes, e não o estado material feito pelo pensador para o sistema organizacional, que é a sociedade, a célula da humanidade, que é constituído pela família, a base da sociedade. Então, tudo isso
é um processo orgânico, organizacional, que o conhecimento vai trazer a verdade para a libertação. Mas a força evolutiva do magnético, por ter terminado a fase, quer liquidar, destruir tudo que foi criado, toda a base, que é a família, a pátria, e fazer que todos exatamente desconheçam este ser superior que nós adjetivamos de Deus, que é este raciocínio superior a todo o raciocínio do universo. Então, o pensamento de muitos está seco, então tem gente aí comendo capim, como Xuxa, como outros tantos artistas aí, que serve a matrix magnética da força evolutiva, induzindo todos numa narrativa mentirosa, indo contra aos princípios verdadeiros, por vender a própria alma, que eu diria, ao Satanás, que é o magnético, pela fama, pelo poder. Então esses aí estão exatamente com o pensamento seco. Então quer destruir todos os valores da sociedade humana, invertendo todos os valores, por falta de uma clareza de raciocínio, e o pensamento encontrar-se em franca força de enfraquecimento, e todos que estão com o pensamento enfraquecido estão desequilibrados, vivendo momentos horríveis, e os que estão com o pensamento seco estão cometendo barbaridade, monstruosidade e promovendo terrorismo no mundo inteiro, e daí surgindo as guerras, porque o pensamento não tem a solução, e a fase dele acabou em 1935. Desde lá, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, vem nos chamando a atenção, nos alertando e nos mostrando o caminho da solução para termos um amparo, termos a proteção e o socorro do alto. E por isso que os nossos irmãos, chamados discos voadores, aqui estão para nos socorrer, não para invadir nada nosso, mas sim nos trazer a solução. Eles estão anunciando a fase da solução, que é a fase da salvação, a fase da libertação, que é a fase racional, por ser habitante do supercosmo, que é o mundo racional, o nosso mundo superior de origem. Por quê? Porque esta cultura artificial acabou o seu tempo. Por isso, os valores estão desaparecendo, as inversões estão acabando até com a biologia e tudo. Você vê aí o pensamento seco, a cultura de Paulo Freire, que é um instrumento da força evolutiva, desfazendo a matemática, desfazendo a biologia, com processos, entre aspas, de sociologia, que estão levando todos à liquidação total, e não só moral, como ética, e daí proporcionando também a liquidação financeira, para agradar somente a algum clã que se acham que é o Estado e que tem direito de nominar as pessoas. Tudo isso por falta de conhecimento, porque por falta de conhecimento um povo desaparece e padece por não saber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai, e ter a verdade para poder se libertar. E assim, chegou o momento de todos se integrar à fase do terceiro milênio, e para isso existe uma nova cultura, que é a cultura do mundo racional, que é de uma dimensão superior, e que transcende a esse plano deformado deste mundo animal, desse mundo da matéria, e por essa razão que a cultura do pensamento e da imaginação não pode atingir esse meta-universo e não pode nos dar a solução para nos integrarmos a esta fase. Então, vai ser um processo seletivo da natureza. Então, isso já vem anunciado na cultura artificial do chão. Ele mostra, na lei da evolução, o processo seletivo. Aqueles que estão ligados a um plano superior sobrevivem. Os que estão vibrando numa frequência inferior são removidos para aquele campo vibratório de forças inferiores. E aí é o processo seletivo natural que muitas pessoas, hoje pela liquidação cultural do artifício, muitos estão desconhecendo, mas é essa a essência dos princípios da ciência artificial, da evolução dada pela natureza desse mundo espiritual de experiência elétrico-magnético, que é o mundo da expansão. E agora chegou a definição vinda da cultura verdadeira, a luz verdadeira do animal racional, que é a luz do seu mundo de origem, o mundo racional, que é uma dimensão, a sétima dimensão de onde somos originários. E de onde vêm esses nossos irmãos
nos trazer exatamente a solução através desse conhecimento. Então, foi criado todo esse artifício material para que, através dessa cultura artificial feita pelo pensamento e a imaginação, fosse feita a lapidação, a preparação para lapidar as feras humanas, para exterminar toda a rudez, o atraso e a brutalidade do bicho humano, que é o animal racional. Por isso foi a natureza, que é esse conjunto eletromagnético formado por essas 7 partes, estruturou, através da imaginação e do pensamento, a elaboração dessa base, desse quadrado, que é a arte, a filosofia, as doutrinas sociais, as doutrinas jurídicas, as doutrinas políticas e as doutrinas religiosas, formando as religiões, e depois a ciência científica, tecnológica e espiritualista, para nos, dizer assim, burilar, para nos domesticar, para nos amansar, para que pudéssemos entender, compreender no nosso amadurecimento a razão do ser, e para isso tínhamos que nos conhecer, desenvolvendo a nossa essência verdadeira, natural, que é o raciocínio. E aí o raciocínio ele transcende, por isso que o raciocínio está localizado no istmo do mesencéfalo, do nosso cérebro humano, que é a célula pineal. Pineal por quê? Porque ela é semelhante ao pé de pinha, o tamanho dela é o tamanho de um caroço de mostarda, por ser exatamente uma condensação, uma materialização dessa energia divina, pura, limpa e perfeita, que é a energia racional. Aí você vê o poder dos poderes dessa força energética, dessa vibração, dessa luz divina, que está, diria assim, adormecida, está desligada da tomada. Então a energia racional, a cultura racional, é a tomada que vai ligar ela, despertar, para poder se conectar com a base de origem, que é o mundo racional, para de lá termos todas as orientações precisas, perfeitas, para o nosso perfeito equilíbrio e nos harmonizar na vida e deixarmos de sermos animal e nos tornarmos verdadeiros aparelhos racionais, porque o aparelho é um instrumento de inteligência desenvolvido. Então a mecânica divina criou toda essa estrutura, esse conjunto, esse sistema preparatório para a restauração do equilíbrio que foi promovido pelos habitantes daquele supermundo cósmico, que quebrou a harmonização e o equilíbrio da pureza e da perfeição, e por essa razão nos tornamos impuros, imperfeitos e cheios de defeito. E que agora chegou o momento de nos religarmos à nossa força verdadeira natural e conhecer todo esse conjunto de elementos que compõem o que denominamos de natureza, que somos nós, a natureza sou eu sou a natureza é eu, o eu que muitos desconhecem, por isso que está sendo guiado pelo eu do chão, pelo eu material, pelo eletromagnético, derivado da parte que nós deformamos, que geramos a desarmonização da perfeição, ao nos desligarmos da unidade e formarmos essa dualidade. Dessa dualidade gerarmos a multiplicidade de seres, de vidas, de pensamentos diferentes, gerando toda essa confusão que existe nesse reino do chão. Então, meus senhores e minhas senhoras, tudo isso é para ver que a cultura artificial é a cultura aqui do chão, da matéria, para o desenvolvimento da matéria, das artes, que serviram para nos lapidar, nos preparar, nos domesticar. Por estarmos extremamente ligados a essa dimensão aqui do chão. E não poderia jamais alcançar essa dimensão superior, que é o mundo racional. Por isso que até hoje, você vê, o homem, através da cultura tecnocrata, a tecnologia, ele faz satélite e tudo, mas ele já chegou à Lua, mas não consegue chegar exatamente ao Sol, porque o monstrengo derrete. Nessa fase da internet, você vê, a inteligência do pensamento, a imaginação, a natureza é tão boa que a tecnologia, o artifício, vendo exatamente
Os dois algoritmos naturais do nosso computador natural, que é o nosso cérebro, está no processo de não ter mais alimentação, porque a energia que alimentava a eletromagnética terminou a sua função, começou a secar, então foi necessário um instrumento de inteligência, um aparelho de inteligência racional, criar uma inteligência artificial para guardar ali as informações que nos preparou, nos lapidou e que nos amansou e eliminou a nossa rudez e a nossa brutalidade. E hoje a máquina tomando conta exatamente através dessa cultura artificial que é impenetrável nos movimentos cósmicos e que mantém os seus mistérios, segredos, por não ser, diria, uma cultura verdadeira, natural do nosso ser racional. Porque racional é o poder dos poderes, é a força mais poderosa. Racional é raciocínio, raciocínio é racional. Por isso Jesus amado diz, o Pai e eu somos um só. Meu reino não é deste mundo, nosso reino não é deste mundo. Se fosse esse mundo, nós seríamos eternos. Nós somos seres transitórios, passageiros do tempo e do espaço, planejado por esse habitante, esse Comodoro Sideral, Saturno, que é um planejador que planejou o tempo e espaço para a nossa evolução. Então, os planetas são habitantes de vida própria. Então, eles não têm uma civilização como imagina um animal racional, porque o centro astrológico somos nós, que nos tornamos, nos deformamos em animal, animado por essas duas forças, esses dois algoritmos, através da imaginação e do pensamento, formado da água e da resina, que foi animado pelo fogo e pelo ar. E por isso somos animal, animado pelo mal, ora pensando bem, ora pensando mal, ora satisfeito, outra hora insatisfeito por ser esses dois fluidos eletromagnéticos, a fonte geradora e criadora, e que não poderia jamais atingir, alcançar a esse meta-universo, porque para se ligar ao meta-universo, que é o mundo racional, tem que se ligar à sua luz verdadeira natural, que é a energia racional. Sim, a cultura do artifício é uma cultura para lapidação, para a domesticação do animal racional e sua evolução para poder conhecer a razão do seu ser, para podermos assim compreender e sentir o que é natural, verdadeiro da natureza, que é a cultura racional, a nossa verdadeira cultura, que é a nossa luz verdadeira natural, porque luz é conhecimento. Então, a luz verdadeira do animal racional é a luz racional, e essa luz racional está materializada, transcodificada na cultura racional, através da maestria desse habitante que veio no seu infinito amor à Terra, esse ser iluminado, que escolheu o Brasil para ancorar essa luz, Manuel Jacinto Coelho, esse ser extracósmico, para não dizer extracósmico, diz extraterreno, porque não pertence à Terra. Então, ele é extra, diferente dos terrenos. Aparentemente, ele era igual a nós, diferente que ele não era terreno. A aura dele era de uma composição formativa que gerou a sua constituição material, a energia racional, essa energia que foi derivada do corpo de energia do superior racional, esse habitante que veio e vestiu essa roupa de bronze, que é a matéria cuja personalidade dele, o eu dele, era o racional superior, o raciocínio. Por essa razão, que 30 de dezembro é o Dia Universal do nascimento do raciocínio na Terra. 30 de dezembro de 1903 foi o dia que nasceu na Terra, ressurgindo o raciocínio, para fazer ressurgir o raciocínio de todos aqueles que se extinguiram-se em cima do início da matéria, que é a água, a terra, derivada da goma, da resina, que foi fruto da deformação da planície racional, e esse ser veio buscar esta célula da razão que estava perdida, adormecida no chão, e que agora chegou o momento dela se libertar dessas correntes desse chão eletromagnético que era formado e aprisionado pelo pensamento e a imaginação. Por isso que o pensamento e a imaginação nos roubava o direito de conhecermos a razão e raciocinarmos. E eis que, mais uma vez, o Jesus histórico de Nazaré, na sua luminosidade do amor, da sabedoria,
Ele se deixou ser assassinado há mais de 2000 anos atrás para nos dar mais uma lição. Ele foi levado ao monte de Gólgota. Gólgota é o monte das caveiras. Ele foi crucificado entre dois ladrões, que é o mau ladrão e o bom ladrão. O mau ladrão magnético, o bom ladrão elétrico, a luz artificial do fogo. A luz artificial, que foi apurado do mal, ali do magnetismo. Então a cruz é a matéria. Se você ficar em pé, e abrir os braços e fechar suas pernas, você vai ver que a matéria é uma cruz. E o habitante do mundo racional, que morreu, foi crucificado na matéria, ao se extinguir em cima do início da água e da terra, que formou o homem e a mulher, Adão e Eva, que deu formação a este ser, e é daí ressurgindo do chão. Ele está exatamente crucificado no monte de Gólgota, na parte mais alta desse monte, que é o istmo do mesocéfalo do cérebro humano, a caveira, onde o hemisfério esquerdo e direito, o esquerdo, que é a energia magnética, a energia negativa, a energia do mal, da matéria, das trevas, da obscuridade, que escurece tudo, com a missão de lapidação, e a luz que surgiu dela, a luz do fogo, a luz artificial, é a luz elétrica, gerada exatamente da água goma. A água que exatamente materializou-se, encarnou essas duas forças eletromagnéticas que está encarnada para organizar esse corpo que vestiu a essência da vida, o Cristo cósmico. Esse é o Cristo cósmico, ou o corpo búdico. Então, é o corpo de Krishna. Então, o nome não modifica o ser, tudo é questão de semântica. A essência é a origem é racional. Racional é o poder dos poderes, a essência divina, que está materializada na célula pineal, a parte mais alta, e que René Descartes afirmou ser ela a antena mais fina do corpo humano, que comanda toda a organização de 73 trilhões de células para organizar um corpo orgânico. Sendo ela, segundo René Descartes e outros estudiosos, grandes pensadores, afirmam ser a célula pineal ou epífise, a alma ou a sede da alma racional do homem, que anima a capacidade de razão do ser e dá a ele a inteligência livre, diferenciando dos irracionais. O raciocínio que está adormecido e que só agora chegou o tempo de ser desenvolvido através da sua cultura cósmica transcendental, que é a cultura racional, essa cultura do nosso mundo de origem, que é o mundo racional, que agora está aqui na Terra desde 1935, trazida por esse habitante do mundo superior, que é o superior racional, que vestiu a roupa de Manuel Jacinto Coelho, uma roupa da cor de bronze, aqui no Brasil, no dia 30 de dezembro de 1903, com esta missão de nos presentear para nos iluminar, nos enriquecer através deste saber real e verdadeiro e nos dar a verdade para que pudéssemos nos salvar. E assim, só por meio dessa cultura de cima, do mundo superior, que é do mundo racional, é que todos nós poderemos entrar em contato com os nossos irmãos de cima, que são exatamente do mundo superior, do mundo de Deus, do reino de Deus, que é o mundo racional, nosso mundo de origem, que são nossos irmãos aqui, os anjos do final do tempo anunciado, que são os habitantes do mundo superior, que hoje se materializa aí como luzes, como disco voador, chamando a atenção do homem materialista de tecnologia, de que existe um novo mundo reiniciando, ressurgindo aqui na Terra. É o mundo racional, o mundo da razão, o mundo do amor e da verdade. E só sobreviverá aqueles que terão ligação, que estarão integrados a esta fase, praticando com persistência e obediência todos os ensinamentos transmitidos por esse divino ser iluminado que nos presenteou com esse conhecimento verdadeiro que é a cultura racional, com o objetivo de desenvolver o nosso raciocínio e fazer a nossa ligação com a luz divina que providenciou, que vem providenciando essa ligação de todos com a sua origem e confirmando e provando a nossa verdadeira e eterna salvação. É por isso que a cultura racional
é a cultura da fase natural da natureza, esta nova fase do terceiro milênio, que é o despertar dessa terceira potência do nosso cérebro, que é o raciocínio. Então, e para integrar-se à fase racional, tem que conhecer a cultura da fase do terceiro milênio, que é a cultura racional. Então, por intermédio dos estudos dessa cultura, adquirido na leitura dos livros Universo e Desencanto, na sua própria casa, onde você estiver, no entanto que o lugar que esteja lendo seja digno de conduzir esse livro, que é um livro diferente dos livros elaborados pelos pensadores, não é um livro aqui da Terra, é um livro do nosso mundo de origem, por isso que é um livro dinâmico, um livro atemporal, um livro ditado por um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, por ser a luz divina manifestada através de informação na palavra daquele superior. Palavra foi o instrumento que ele trabalhou para materializar esta energia em forma de luz, de conhecimento, para despertar a nossa consciência verdadeira, natural, que é o nosso raciocínio, ou seja, a nossa glândula pineal, que é a epífise. Ep, prefixo grego, significa superior, físico, natureza. Então, despertar a nossa célula de natureza divina, superior, que é a célula racional, a glândula pineal, e fazer a ligação de todos com o seu mundo superior, que é o mundo racional, e conhecer e se ligar às linhas gerais da natureza. E assim, todos que seguirem com respeito, persistência, obediência e tendo a paciência na leitura do livro Universo e Desencanto, lendo e relendo, lendo e compreendendo, lendo e sentindo, lendo e praticando as informações que ali está conhecendo, passando a saber, porque quem sabe faz, e quem faz não sofre, porque conhece a origem da causa dos feitos. Quem diz que sabe sofre, o sofrimento está provando que nada sabe. Então, a cultura racional é a prática. Então, a prática dos ensinamentos da imunização racional faz com que a pessoa encontre em si mesmo toda a luz, todo o saber, e para colocar em prática e para lidar, através de suas ações, a sua salvação. Então, a cultura racional é a cultura de definição da solução do animal racional, que reconduzirá ele ao seu mundo natural de origem, que é o mundo racional. E de forma que a vontade do ser humano, principalmente um homem de ciência, dessa ciência artificial, foi muito boa, querendo alcançar mundos superiores com seu progresso tecnológico e material, desenvolvendo. Mas só que o pensamento chegou ao seu limite, que daí a boa intenção dele tornou-se mal e começou a produzir a autodestruição da humanidade, com todo o conhecimento artificial adquirido durante esses 2 milênios. Quer dizer, durante cada milênio tem o quê? 7 eternidades. Uma eternidade equivale mais ou menos, dando por base 26 mil anos. Uma eternidade é 26 mil anos. Então vai dar na base de 522 bilhões de anos nesse processo evolutivo do animal racional, para alcançar a fase definitiva de razão, que é a fase do terceiro milênio, a fase racional. Então, em 35 chegou o limite. Então o pensamento entrou no depressivo e começamos a criar exatamente o que? A autodestruição. Por isso que a Primeira Guerra Mundial, e vem a Segunda Guerra Mundial, aí a iminência da terceira já é no processo atômico. Porque o homem conseguiu dominar, através da sua capacidade intelectual, de inteligência, mesmo o pensamento chegando aos seus limites aqui na Terra, descobriu o átomo que é exatamente uma substância fluídica. Então, essa propriedade fluídica, então, os fluidos arquidoféricos, que criou essa arquicérica de Noé. O homem, o ser humano, viver sem se conhecer, e por isso pode chegar a se autodestruir. Este é o Noé, por falta do saber real e verdadeiro. Então, os fluidos arquidoféricos, que é exatamente a substância química atômica gerada desses fluidos, que são mais de 21 fluidos arquidoféricos, que ferem a mente humana através da máquina do pensamento e da imaginação. E somente o raciocínio pode nos dar a solução e nos trazer a salvação através da nossa libertação
desse campo arquinosférico, dessa arca esférica que fere a mente humana através dos fluidos eletromagnéticos do pensamento. Então, estamos em plena fase da era espacial. E por isso que a descoberta do átomo confirmou somente a era do fogo. E todos assombrados assim, nesse salve quem puder, se puder, com o término da fase do pensamento. E aí entrou a era do fogo, a fase do dilúvio de fogo, tudo pegando fogo, tudo resolvido à base do fogo, e aí surgindo as guerras. E a humanidade assombrado com o que está acontecendo, todos com medo, de um momento para o outro surgiu um dilúvio de fogo, que é um holocausto atômico. Tudo devido a esse grande amadurecimento no artifício. Então, tudo que amadurece, apodrece. A humanidade está apodrecida, está amorfa. Grande parte da humanidade está amorfa. Sabe o que é? Por quê? Porque o pensamento está secando, está seco. Então, a humanidade está entrando num processo de autodestruição, de apodrecimento moral, físico, e tudo se autodestruindo, eticamente e moralmente. Por quê? Devido à fase do pensamento, da imaginação ter acabado e ter entrado nesta era do salve quem puder e se puder. Eu diria, salve quem puder e se quiser, porque a solução foi trazida pelo verdadeiro Deus, o racional superior, e nos presenteou com a luz verdadeira da divina providência que veio providenciar a nossa salvação, que é esta realeza divina, a cultura racional contida nas páginas brilhantes dos livros Universo e Desencanto, ditado pelo senhor Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade verdadeira é o racional superior, que personificou-se como um animal sem ser animal. Então, a solução está em nossa mão, o poder do saber, do se conhecer, para resolver e solucionar e nos salvarmos, e deixarmos de sermos animal. E perdemos o medo, que o medo que devemos ter medo é de sentir medo, e passar a se conhecer. Então o momento agora é nos imunizar, porque o dilúvio do fogo aí está marcante no mundo inteiro, tudo pegando fogo, tudo resolvido à base do fogo, devido a esse grande amadurecimento do artifício da humanidade. Então a humanidade está apodrecida, está apodrecendo moralmente. Então o desespero foi tão grande do ser humano que começaram a invasão do espaço cósmico, querendo sair do mundo, determinando assim como invasão espacial, vendo que aqui no chão não tem mais solução, está tudo em autodestruição, está no salve que puder, como dizia, como Nelson Gonçalves, tempo de Muricy, cada qual com si, este mundo cão, né? Não tem mais salvação, a salvação está exatamente a pessoa se conhecer, porque por que o seu Manuel só omitiu dizer quem ele é? Como disse exatamente Nelson Gonçalves, se Jesus voltar, ia botar ele na cadeira elétrica, ia ser morto, crucificado e crucificado outra vez, como tem aquela música que se dá no Futebol Clube. Então, na Terra chegamos no limite, e o máximo do progresso da destruição. Então vamos ver se no espaço, assim imaginando o pensador, vamos ver se no espaço encontramos uma solução, um lenitivo de força poderosa do universo, de uma inteligência superior, que nos dê o alívio, o socorro imediato. Então eles correram, os cientistas, está aí a física quântica buscando essa solução. Essa solução a era espacial. Porque a fase é racional, a fase é de cima, do mundo racional. Então a atenção de todos tem que estar em cima, se ligar em cima para se salvar, para se libertar e ter uma orientação. Pois todos os observadores, mesmo, sério, estão vendo que com este progresso artificial, material aqui do chão, o mundo caminha para uma derrocada desoladora, uma grande guerra espacial, terrorismo tomando conta. Você vê o que aconteceu em Israel, bando de terroristas pegar a criança, botar dentro do forno, do micro-ondas e queimar viva, queimar jovens, quer dizer, 1.500 jovens foram, diria assim, comemorando a vida, a alegria de viver. Aí chegam os terroristas ali, da esquerda, desse eixo do mal, do Exu do mal, do magnetismo puro, exatamente das trevas, e fizeram aquele massacre ali em Israel. Então ali é o exemplo que a humanidade está amorfa, e outros tantos ficam defendendo Hamas, ficam defendendo esses terroristas, provando que são seres amorfos, estão exatamente apodrecidos, defendendo o mal,
Sabe o que é? Como aí pessoas, o Kirk que morreu, e tem pessoas comemorando, não sei o quê, quer dizer, por ideologia nefasta, trevosa, mostrando que o eu dele está mais apodrecido do que nunca, totalmente dominado pelas trevas. Esses que comemoram a morte do seu próximo. São pessoas indignas de viver, são pessoas, bichos, que já estão vibrando na frequência de irracionalidade tão grande que vão acabar comendo capim. Como muitos já estão comendo capim aí, outros andando de quatro, sabe o que é? Então você vê que a humanidade está amorfa, está apodrecida, e outros como a fruta, um pé de árvore. Então a fruta fica de vez, quando amadurece, se não tiver uma mão bendita, chegar a colher aquela fruta vai cair e apodrecer, e vai se transformar. Então, o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, é essa mão divina, sagrada, que veio colher os frutos daquele que buscavam uma solução, uma luz verdadeira que estava dentro de si. E assim ele nos deu conhecimento para encontrar em si mesmo a luz divina, que é o raciocínio, a imunização racional. E aí se integrar a esta nova fase da natureza, que é a fase racional do terceiro milênio. Porque dentro dessa fase, aqueles mais atenados criaram a fase espacial, a ciência. Aí essa fase espacial já é exatamente a vibração da energia racional, mostrando que no espaço, em cima, é que está a solução, e não aqui no chão. Não nas ideologias trevosas de esquerda, magnética, que vai produzir a destruição, promovendo a divisão, a separatividade da humanidade. Porque humano quer dizer humano, humanidade é uma irmandade, una. Racional é uma coisa só, a verdade é uma só, o Pai é um só. Então, você vê que a cultura leninista, comunista, é de alta destruição. Por que a bandeira comunista é vermelha? O vermelho é o fogo, queimar, é destruição. Por isso que tem o machado e tem a foice. O machado é destruir, a foice é matar, Então, esses que estão fanatizados por essas ideologias socialistas do chão, artificial, estão comemorando morte de irmãos, porque buscam a libertação, buscam um amor à pátria, buscam um amor a Deus, buscam defender a família, os filhos, dar uma prosperidade. Então esses, meus irmãos, estão amorfos, esses estão mofados, totalmente a mente enfraquecida, apodrecida, e que estão exatamente, diria assim, poderia dizer no ditado popular, vender a alma ao diabo, as trevas, a força evolutiva, por não buscar o saber verdadeiro, buscar se conhecer, por falta de inteligência, desenvolver a inteligência divina, suprema, que está em si, dentro de si, que é o raciocínio. E o pensamento, por ser a inteligência do chão, ele enfraquecida, levando todos para o apodrecimento moral e físico de alta destruição, se dedicando aos vícios, né? Essa é a realidade. Por isso que esses estudiosos estão dia e noite em pesquisas espaciais, buscando uma solução. As pessoas sinceras estão buscando a solução. E a solução está aqui no chão, já está na Terra, trazida por esse ser superior divino iluminado. Manuel Jacinto Coelho dedicou toda a sua vida em prol do bem da humanidade, para nos conduzir. Desde 1935 ele vem nos alertando, ele vem nos mostrando que o mundo encontra-se numa fase de salve-se quem puder, se puder, a era do fogo, que todos têm que se integrar à fase do terceiro milênio, desenvolver o seu raciocínio para se ligar ao mundo racional, receber toda a orientação para poder ter a sua salvação e não ser liquidado, porque aí é o salve-se quem puder e se puder. Então a energia eletromagnética está destruindo tudo que criou. Então, métodos e maneira nenhuma podia alcançar os objetivos desejados por esse artifício, por essa cultura falida, dessa sociedade que já está falida, está amorfa, e não tem condições de entrar em contato com forças divinas, forças superiores. E por isso que essa intervenção dos nossos irmãos, aparecendo dia e noite, noite e dia, como discos voadores, como luz, chamando a atenção da humanidade, que a vida tem solução. E ela está na energia racional, nessa energia cósmica, que está materializada em forma de conhecimento para nos dar
o saber real de sabermos nos conhecer e encontrarmos em nós mesmos esse poder dos poderes através do raciocínio, que é a nossa consciência positiva e verdadeira. E assim, a energia do mundo superior, que é o mundo racional, que é a energia cósmica racional, ela trouxe exatamente, está materializada em forma de conhecimento no universo e desencanto. E para se ligar a essa energia que está comandando a natureza, esta fase do terceiro milênio, a pessoa tem que estudar de si, verdadeiramente se conhecer, saber quem é. E como é que ela vai fazer isso? Lendo e relendo o universo de desencanto, e sentindo e praticando os ensinamentos que ali estão, para ficar ligado a essa energia superior e ter um amparo, ter o socorro, a orientação. E por isso que é preciso conhecer. O racional superior diz: quem conhece cultura racional está salvo. Conhecer é saber, saber é fazer, fazer é praticar os ensinamentos por ele transmitido. Porque o ditado do Universo do Encanto é a pura energia racional. Ele, com muita maestria, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, ele a cada palavra ele deu um quântico vibracional da força, informando como adquirir quando você começa a colocar em prática e você desperta a sua consciência com a ciência. Consciência é com a ciência divina que está manifestada dentro de nós, essa luz que é a imunização racional, que nos mune do saber. E o saber é fazer, fazer é praticar, e na prática está a ação, e na ação temos a salvação. Ou a condenação se você não praticar, se você permanecer como papagaio, falando por falar bonito, para impressionar, mas a sua conduta mostra o contrário, e a pessoa que está ali observando: esse cara está dizendo tudo isso aí, mas não faz, não pratica. Isso é conversa para boi dormir. Né? Então a pessoa, para se ligar mesmo, verdadeiramente, tem que sentir os ensinamentos do racional superior, que está nas páginas brilhantes do Universo de Desencanto, que é a pura energia racional. E por isso é preciso que ele leia, releia, leia, sinta, para conhecer a cultura desta nova fase da natureza, a cultura racional, que está materializada e codificada nos livros do Universo de Desencanto pelo supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, o senhor MJC. Esse nome sagrado, MJC, que veio diretamente do mundo racional, vestindo aqui na Terra a roupa de animal sem ser animal, que é um corpo material, passando por animal sem ser animal, mas sendo muito diferente de todos nós, porque a aura dele era pura energia racional. O estado vibratório consciencial dele era pura energia racional, a frequência superior, ligado dia e noite, noite e dia, ao mundo racional. E por isso que nasceu a cultura racional, que é o presente que ele deu à humanidade, para nos ligar ao mundo racional em vida, à eternidade. Por isso que ele é representante único aqui na Terra, sem segundo nem terceiro. Ele foi o primeiro ser imunizado porque ele trouxe a imunização. Ele é a própria imunização racional. Ele é a luz racional manifestada e personificada no ser humano. Por isso que ele é a luz da sabedoria divina que providenciou esse saber, nos presenteando a luz verdadeira no universo de desencanto, o racional superior. Então, aí muitos perguntam: mas Cláudio, os discos voadores, como é que eles se movimentam? Como é que a cultura racional explica o movimento dos OVNIs? O Universo de Desencanto ela explica que os OVNIs, ou nossos irmãos, corpos de energia racional, se locomove com grande rapidez, como um relâmpago, por ser energia. Liga e desliga, por ser energia pura, limpa e perfeita. Essa energia é uma força criadora e geradora, é um habitante de um mundo superior a este nosso mundo material. Que esse mundo superior é o mundo que deu consequência e causa a esse mundo de matéria, que é o mundo racional, o nosso mundo de origem. Então, esses nossos irmãos que aí estão aparecendo como discoadores, eles são puros, limpos e perfeitos. Então, por a energia dele ser consciente de uma pureza perfeita, pura, eles têm
a consciência de tomar a forma como eles entendem, como um carro, como um disco voador, como uma criança, se materializar como um velho, como um idoso, como um mendigo. Então, de acordo com a necessidade. A sua velocidade está acima de 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz. Quando ele reduz essa velocidade, ele faz da sua consciência, aí ele se materializa e toma forma como eles entendem. Como eles entendem aqui, de acordo com a necessidade nesse campo de energia elétrico-magnética, que é o mundo de matéria, de composição e materialização. Então, mas eles, na sua essência, são puros, limpos e perfeitos. A energia pura, completamente diferente deste nosso sistema solar, desse nosso sistema universal, dessa deformação racional. São seres de uma esfera, eles não são fera, eles são esfera, que nós, antes de sermos o que somos fera, éramos racionais iguais a ele. Então, eles são de uma esfera suprema, divina, pura, limpa e perfeita, uma dimensão superior, muito diferente dessa dimensão material. E por isso que eles dão espanto quando a pessoa não está preparada na frequência, que ele toma uma frequência mais acima da vibração de quem o avista, a pessoa se assusta. Porque não conhece, porque a existência... o medo é gerado por aquilo que o bicho humano desconhece. Assim, eles fazem essas paradas, essas manobras, desafiando assim não só a mecânica do pensador, como também a física, justamente para chamar a atenção da humanidade, do homem tecnológico, do homem de ciência, do homem físico, que eles ficam, assim, fascinados com a evolução e os movimentos dos nossos irmãos, da forma que eles se apresentam, a forma que eles tomam, o jeito, as materializações, ao mesmo tempo que dois corpos de luz, aí eles se unem no mesmo ponto. Aí, como é que pode? Dois corpos, pela física do pensamento, jamais dois corpos podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. E eles fazem isso para desafiar a nossa ciência inferior, materialista. Então, todas essas revelações são feitas pelo supremo raciocínio do universo, que é o racional superior, o superior racional do habitante do mundo racional, e através do seu conhecimento que ele nos presenteou aqui na Terra, que é a cultura racional, que está contida nos livros Universo e Desencanto, que é uma cultura transcendental, uma cultura cósmica, eu diria extracósmica, porque é trazida por ele. Ele trouxe este ser superior, ele já chegou aqui na Terra no dia 30 de dezembro de 1903, imunizado, por isso que ele é o primeiro ser imunizado na Terra, o primeiro ser ligado aqui na Terra ao mundo racional, por ele ter nascido com seu raciocínio desenvolvido, ligado ao supermundo cósmico racional, que é o senhor Manuel Jacinto Coelho, único, sem segundo nem terceiro, representante único deste mundo superior, com esta missão, esse missionário da pureza, que veio diretamente do mundo racional aqui na Terra, este ser iluminado, por ser ligado dia e noite e dia ao mundo racional. Ele continua no meio de nós, conosco, só que no seu estado natural de energia pura, limpa e perfeita, corpo de energia racional superior racional, que é o racional superior, noite e dia. Ele é essa energia que comanda esta nova fase do terceiro milênio, a fase racional. Ele que transmitiu todas as mensagens do mundo racional, que é a cultura do desencanto, do desenvolvimento do raciocínio da humanidade e de todos, a cultura racional. Tudo isso por ter a natureza eletromagnética evoluído. E nessa evolução alcançou o ponto máximo de honra, que foi a entrada dessa evolução natural cósmica em 1935, o momento que ele confirmou a fase da razão, a fase racional, e o fim da fase do animal racional. Ele confirmou. Então, a fase de união dos dois mundos, que é um só, a fase racional. Então, o mundo racional se uniu quando ele chegou. Porque no momento da chegada dele aqui na Terra, ele abriu a porta do mundo racional, unificando o mundo universal com o mundo material. E aí ele confirmou essa união no dia 4 de outubro de 1935, dessa união, dessa ligação com esse mundo deformado. Então o mundo racional aqui está presente, que é um mundo puro e perfeito, numa dimensão
que somente o raciocínio tem capacidade de conectar essa dimensão. E para isso tem que desenvolver através da leitura dos livros que ele transmitiu, ditou, que é o Universo de Desencanto, que é a pura energia, a pura luz verdadeira do nosso natural, essa luz pura, limpa e perfeita, que desperta a nossa razão de ser, a razão que vai fazer a nossa união com os habitantes do mundo racional, que aqui estão anunciando a fase do terceiro milênio. Então, a vinda desses nossos irmãos aqui neste mundo é para entrar em contato com a humanidade e nos mostrar o caminho de volta à eternidade, que é o mundo racional. E para isso, somente através do conhecimento deles, que é a cultura racional, nos preparar para conversarmos com ele, entrarmos em contato com ele naturalmente, sem espanto. Então, esta é a realidade, essa é a verdade desses nossos irmãos racionais, que para o animal é um enigma. E somente através da cultura racional que vamos compreender, conversar com ele e compor, porque eles vão estar aqui formando a civilização do terceiro milênio, que é uma civilização sem mistério, sem enigma, vivendo em harmonia, na paz, no amor, na verdadeira união. Essa é a verdade verdadeira que está exatamente esclarecida por esse divino ser, esse ser iluminado, Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior. Então, salve, salve, Carminha, meu abraço. Um abraço a você, Carminha. É verdade, a cultura racional é a cura de todas as doenças, de todos os males emocionais e espirituais. É isso aí, Carminha. Leocárdia Assunção, meu abraço. Grato pela sua participação, Leocárdia. Valéria Sampaio, meu abraço, meu beijo. Leocárdia Assunção. A matrix magnética perturbadora da humanidade está aí fazendo o seu trabalho, porém a cultura racional é a cura. Gostei, Leocárdia, é isso mesmo, você disse tudo, a Matrix. Então, muitos presos aí na Matrix, esses aí que estão seguindo a força involutiva da natureza. Então, gostei, Leocárdia, dessa lembrança sua aí, desse ensinamento. Salve, salve, Carmen Bright, Aurenita, salve, salve, Carmen Bright, salve, Cláudio, meu irmão racional. Uma ótima tarde para você. Para você também, Carminha, minha querida, com muitas energias positivistas também, o nosso Pai, o Racional Superior. Grato, Leocárdia, mais uma vez. A Leocárdia aqui sempre conosco, também nos acompanhando. Salve, salve, salve. A professora aqui de Física Quântica, Berenice, professora Berenice, também a Irlene, né? A Irlene aí já começou a ler, está no segundo volume. Irlene, um abraço, um beijo para você, minha querida. Vamos ficando por aqui, desejando a todos luz, paz e amor. Então, esse foi as nossas considerações do dia de hoje sobre nossos irmãos racionais, anunciando aí a fase do terceiro milênio, que é a fase racional, e para integrar-se a essa fase, para se integrar somente desenvolvendo raciocínio, e para desenvolver o raciocínio estudando de si na cultura divina, que é a cultura racional, através dos livros Universo Desencanto, na sua casa, onde você estiver. No entanto, que seja um lugar que condiga, digno de ser conduzido à leitura deste livro Deus, que tudo nos esclarece, tudo nos diz, nos prova e comprova. Por isso que eu digo, e todo estudante consciente diz, quem me provar e comprovar quem eu sou, de onde eu vim, como eu vim, porque eu vim a ficar como eu estou, para onde eu vou, como eu vou e por que eu vou, com esse eu estou, que é o verdadeiro Salvador. Manuel Jacinto Coelho, cuja sua personalidade é o racional superior, esse habitante que veio do mundo superior, o mundo racional, que é o superior racional, ele nos prova e comprova com base e com lógica na sua cultura divina, que é esta realeza divina, a cultura racional, detalhadamente, com base e com lógica, provado e comprovado. Por isso, aqui fica meu abraço a todos. Salve, salve, fui.